Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Introdução à Enfermagem do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel, a turma de Gandu. Então, papel e caneta na mão, aquele copo de café para quem gosta, bora lá adquirir conhecimento, porque hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente amo, que é a assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico, iniciando o assunto. Gente, primeiro vamos compreender o conceito, né? O que é a cirurgia? É um tratamento de uma doença, de uma lesão, de uma deformidade, né? Seja ela interna ou externa, que elas têm o objetivo de reparar, corrigir ou aliviar um problema físico, né? Essa cirurgia, esse tratamento, ele é realizado dentro de uma área específica na unidade chamada centro cirúrgico, tá? Em que permite efetuar esse tratamento nas melhores condições de segurança para o paciente e conforto para a equipe, visando principalmente o menor índice de infecção hospitalar. Então, quais são as indicações cirúrgicas? Em emergência, que é um paciente que necessita de atenção imediata, né? Que esse distúrbio ele ameaça a vida, e a indicação cirúrgica é imediata. Então, uma hemorragia grave, uma obstrução intestinal, por exemplo, uma fratura de crânio ou um politrauma, feridas por arma de fogo ou por arma branca, que são as PAFs ou PABs, queimaduras extensas, né? Então, esse paciente ele precisa de um atendimento que não foi preparado. Então, é um atendimento de emergência, porque se ele não passar por esse tratamento cirúrgico, provavelmente ele vai desenvolver, né, ou ele vai evoluir para óbito. O paciente de urgência é o paciente, por exemplo, de uma infecção aguda, né, fraturas de membros, cálculos renais e uretrais, mas que ele pode aguardar de 24 a 30 horas. Esse paciente, às vezes, ele precisa de um pré-tratamento antes da cirurgia. No entanto, esse tratamento cirúrgico não pode ultrapassar um certo período, porque pode evoluir para uma emergência. Tá? A requerida, que é quando o paciente ele precisa realizar aquela cirurgia, mas não com urgência ou emergência, ele pode aguardar alguns meses. Então, nós temos aí uma hiperplasia prostática que ainda não tem obstruído a bexiga, distúrbios da tireoide, cataratas, amidalite, são cirurgias que o adenoide, no caso, né, o paciente ele pode aguardar. A cirurgia eletiva, que o paciente ele pode ser operado ou não, né? Se ele não operar, não tem risco iminente à vida, que é, por exemplo, a retirada de uma hérnia simples, a reparação vaginal, que é a perineoplastia, ou a reparação de cicatrizes. E a opcional, né, que é a decisão do paciente, uma escolha do paciente, que em geral são as cirurgias plásticas. E quais são os objetivos do tratamento cirúrgico, né? A diagnóstica, que é para desvendar mesmo um tipo de patologia ou para classificar o grau dela, por exemplo, uma biópsia ou uma laparotomia exploratória. E na laparotomia exploratória, além do diagnóstico, dependendo do caso, já pode se realizar o tratamento, porque já tem a abertura total, né, do abdômen com exposição das vísceras. A cirurgia ela pode ser também curativa, que ela tem o objetivo de sanar, né, de curar um agravo que não pôde ser resolvido ou que não vai ser resolvido com fármacos, né, ou com outro tipo de terapia. Nós temos, por exemplo, a remoção de um tumor, ou a apendicectomia, que é a remoção de um apêndice inflamado. Uma cirurgia reparadora, que tem o intuito de reconstruir, de reparar um tecido devido a uma lesão, tá? E pode ter também objetivos estéticos. E a paliativa, que é quando não tem, assim, uma possibilidade de cura, mas há a possibilidade de amenizar a dor ou sofrimento do paciente. Aí nós temos, por exemplo, o exemplo de uma gastrostomia inserida num paciente que já não tem mais a capacidade de deglutir, por exemplo, por um câncer de esôfago. Né? Ele já teve a obstrução desse canal e por esse motivo ele não tem mais a capacidade de deglutição, de se alimentar, aí se faz a gastrostomia. Quanto à classificação, gente, elas serão limpas, potencialmente contaminadas e infectadas. Aí, nós vamos relembrar da aula passada, galerinha, quando nós falamos dos curativos cirúrgicos, lembram? Então, vamos lá. As cirurgias limpas,
elas são realizadas em tecidos estéreis, né, ou de fácil descontaminação, que não tem o processo infeccioso no local. Não tem, por exemplo, a penetração do trato digestório, do respiratório ou do urinário, né? E as condições do centro cirúrgico são ideais. Por exemplo, a cirurgia de ovário ou uma cesariana, né? As potencialmente contaminadas, que são tecidos de difícil descontaminação, né? Que tem uma supuração local, a penetração do trato digestório, por exemplo, do trato urinário, né? Sem a contaminação significativa, porque o próprio trato ele já tem esse risco de contaminação. Dependendo porque o trato digestório vai ter a formação das fezes, então ali já existe um risco de contaminação. Tá? Ou, por exemplo, a redução de uma fratura exposta, porque essa fratura exposta, o tecido do paciente pode ter tido contato com algum tipo de secreção ou com tipo de sujidade do ambiente. As contaminadas, né, que são tecidos que foram traumatizados ou abertos, né, e difícil contaminação. Por exemplo, uma apêndice supurada. Por quê? Porque ali vai comprometer todas as vísceras, né? Então tem o comprometimento da cavidade abdominal. E as infectadas, né, que são tecido de supuração local, tecido necrótico, feridas traumáticas sujas, né? Por exemplo, cirurgias no reto, no ânus, cirurgias que têm o pus. Aqui, para ajudar, limpa contaminada, infectada. Então, a limpa, tecidos estéreis, não traumáticas e não há infecção ou inflamação. Um exemplo, a cirurgia cardíaca, né, ou cesariana, como eu falei. Uma limpa contaminada, né, são tecidos colonizados por flora bacteriana, cirurgias gástricas e biliares, por exemplo. Uma contaminada, são tecidos colonizados por flora bacteriana, né, microbacteriana abundante, são cirurgias do cólon. E as infectadas, qualquer tipo de tecido na presença de processo infeccioso, por exemplo, a apendicite e a colecistite. Gente, a prevenção de infecção no centro cirúrgico é algo essencial. O técnico em enfermagem que vai atuar nessa área, ele vai ser uma pessoa diferenciada em relação à especialização, porque é uma área que requer especialização. Então, o uso de medicações, a temperatura, o controle de sinais vitais, evitar a depilação, né, por exemplo, e outras prevenções básicas fazem parte da rotina do técnico em enfermagem no centro cirúrgico. Por quê? Toda e qualquer ação pode ter como reação a contaminação do paciente, tá? Então, dentro do centro cirúrgico, existem as estratégias de prevenção de infecção. E a equipe do centro cirúrgico, ela é orientada e ela trabalha visando a prevenção das infecções. E como que é feito o controle, né? Para evitar a disseminação das infecções, a unidade, inclusive, é dividida nas áreas de circulação, tá? Então, até a circulação na área de centro cirúrgico, ela é restrita e controlada. Aí, quais serão as áreas? A não restrita, que é a área de circulação livre, tá? Que tem os vestiários, o corredor, a entrada para pacientes, para clientes, para acompanhantes, a sala, né, de espera. O vestiário, que é localizado fora, né, do centro cirúrgico, geralmente na entrada. E é uma área onde o funcionário ele vai colocar o uniforme privativo. Por quê? Tem que ter uma calça comprida, uma túnica, né, que nós chamamos de pijama cirúrgico, gorro, máscara e propés, tá? A partir do momento que entrou na área, tem que usar a vestimenta correta. Aqui é uma área não restrita, né, ou área irrestrita, que são os corredores. As áreas semi-restritas, gente, já não pode ter uma circulação de pessoas paramentadas, tá? E inclusive, pessoas de fora podem interferir na rotina e na manutenção, porque até a higiene e limpeza, né, a asepsia do centro cirúrgico é diferente. Então, nós temos as salas de guardar material, tem a ala administrativa, sala de estar dos funcionários, copo, expurgo, tudo separado, tá? Quem está na área suja não vai para a área limpa e assim vice-versa. A área de expurgo, ela pode ser a mesma da central de material esterilizado, tá? Que vai receber e lavar os materiais esterilizados, tá bom? Aqui, ó, uma área semi-restrita, por exemplo,
o posto de enfermagem, porque o funcionário já tem contato com o paciente. E a área restrita, que é o corredor interno do centro cirúrgico, as áreas de escovação das mãos, as salas de operação, que são áreas restritas do centro cirúrgico. E para evitar infecção pré-operatória, né, infecção operatória, no caso, a circulação de pessoal, de equipamentos, de material é restrita também. Aqui, a ala restrita, a sala de cirurgia. Só entra quem realmente vai fazer parte dessa equipe cirúrgica. A degermação, segundo a Anvisa, gente, degermação cirúrgica das mãos e do antebraço é um procedimento que integra as atividades de paramentação cirúrgica, como a medida de prevenção à infecção do sítio cirúrgico, ou seja, a degermação faz parte da rotina, é essencial. E como que vai ser a degermação? Serão 6 passos, né? Vai abrir a torneira, molhar as mãos, antebraço, cotovelo. Depois, você vai recolher as mãos em concha, vai espalhar o antisséptico, né, no antebraço, no cotovelo, nas mãos e vai escovar, tá? Geralmente as escovas elas já vêm impregnadas com antisséptico. Olha lá, unhas, né, com as cerdas, os braços e antebraços você pode usar a parte de esponja, as unhas e os dedos a parte de escova. Fricione as mãos, os antebraços, gente, pelo menos 3 minutos, o ideal 5, essa degermação, que nós chamamos de escovar, é a escovação cirúrgica. Depois você vai enxaguar as mãos e enxugar. A partir deste momento, as suas mãos já estão degermadas, você não vai tocar, não vai encostar em nada e vai se paramentar, né? E o que é a paramentação? É a formação de uma barreira microbiológica contra a penetração dos micro-organismos no sítio cirúrgico. Então, o profissional está se protegendo da contaminação vinda do paciente e está protegendo o paciente também, tá? Além de proteger os materiais, os equipamentos e, claro, o ar ambiente. E a paramentação, que é colocar aí o jaleco. Quando você for paramentar o médico já estará com a luva estéril. Então, nós, enquanto profissionais de enfermagem, neste momento, não encostamos nas mãos do médico. Vocês estão observando que nessa imagem, o cirurgião ele está com os braços erguidos, as mãos para cima, que é para justamente evitar infecção, contaminação, perdão. Por quê? Ao encostar nas mãos do cirurgião, você já está contaminando aquela luva estéril. Certinho, galerinha? Olha lá, a paramentação completa. E sempre o cirurgião com mãos erguidas e nunca encostarmos nas luvas. Próxima aula continuamos, nós vamos falar sobre os tempos cirúrgicos e a função do técnico em enfermagem em centro cirúrgico. Espero que vocês gostem, porque eu amo. E é claro, dúvidas, chama lá no SED.